Truques psicológicos para fazer você se sentir em casa na cabine? Pilotos e comissários de bordo escondendo seus próprios segredos dos passageiros? Almofadas que absorvem gases deixados nos assentos na classe econômica? Bem, talvez não. Mas que outros mistérios você desconhece cada vez que está a bordo? Tem mais do que imagina. Os comissários de bordo o avaliam quando você está embarcando no avião. Não tem nada a ver com julgar, apenas faz parte do trabalho deles. Por um lado, os membros da tripulação de cabine precisam descobrir se você será uma preocupação para a segurança no voo. Em seguida, precisam entender se você pode ser um recurso valioso em caso de emergência. Spoiler: se você está em boa forma e razoavelmente vestido, você é. Um assento extra atrás do piloto e do copiloto no cockpit não é reservado para passageiros VIP especiais. É para comissários de bordo durante a decolagem ou aterrissagem e para inspetores que monitoram o voo. Ele é chamado de jump set, ou assento de salto em português, porque quando você se levanta, ele dobra imediatamente ou pula para trás. O cockpit normalmente é uma zona proibida, não apenas para passageiros, mas também para comissários de bordo durante o voo, a menos que os pilotos solicitem algo. O piloto diz: "Café, por favor." Mas a maioria das tripulações faria um esforço extra para ajudar os passageiros a ter a melhor experiência de voo. É por isso que algumas crianças e passageiros extremamente nervosos, às vezes, dão uma espiada dentro do cockpit para acalmar sua curiosidade ou acalmar seus nervos. Os aviões podem operar com segurança com um único motor, mesmo durante a decolagem e a aterrissagem. A situação em que os dois motores falham ao mesmo tempo é quase inédita, mas ainda que algo assim acontecesse, um avião não cairia como uma rocha. Se todos os motores parassem de funcionar em grandes altitudes, os pilotos ainda teriam pelo menos 20 minutos para encontrar um local adequado para pousar. Os aviões também podem aterrissar quando suas rodas estão quebradas. Pode parecer aterrorizante, mas se o trem de pouso ficar preso, os pilotos deslizam a barriga da aeronave na pista. Se tudo for feito corretamente, esses pousos são bastante seguros. Você ainda fica com fome após a refeição? Peça uma porção extra. Se ainda sobrou alguma, ninguém vai negar, desde que você peça educadamente. A triste verdade é que todas as sobras devem ser descartadas após o voo. E se o seu estômago implora por mais, menos comida desperdiçada. Os aviões modernos têm sistemas especiais que detectam outras aeronaves, montanhas e objetos sólidos inesperados em seu caminho. O objetivo principal desses sistemas é informar os pilotos sobre quaisquer obstáculos próximos. Já a 16 km de distância de outro avião, uma voz começa a dizer: "Tráfego, tráfego, tráfego." Isso poderia dar nos nervos. A 8 km, a mesma voz começa a direcionar os pilotos para onde ir. Aliás, eles costumam trabalhar longas horas. Não é de admirar que durante voos particularmente tediosos e sem intercorrências, que são o que nós passageiros mais amamos, os pilotos podem sentir sono e começar a cochilar em seus assentos. Talvez ler um bom livro emocionante ajudasse a afastar a sonolência. Infelizmente, a leitura não é permitida no cockpit. Livros são considerados uma distração. Já passou por uma aterrissagem tão difícil que você pula na poltrona e o coração dispara? Ao contrário do que muitos viajantes acreditam, isso não é necessariamente um sinal de um piloto inexperiente. Há algumas condições em que um toque suave no chão é totalmente perigoso. A situação mais comum em que o avião deve pousar firmemente é quando a pista está molhada. Então, ele precisa quebrar a superfície da água para evitar a aquaplanagem. Os comissários de bordo não estão lá apenas para servir comida. Eles são profissionais altamente treinados e sabem como pegar um bebê e como sobreviver em condições extremas. São habilidosos em combate corpo a corpo e podem extinguir um incêndio a 9.000 metros de altitude. As companhias aéreas vão lidar com o temido problema do assento do meio em breve. Um novo design já foi desenvolvido. Esses lugares intermediários aprimorados serão um pouco mais baixos que os do corredor e da janela e terão mais 8 centímetros de espaço adicional. A maioria dos passageiros tem uma ideia errada de que os copilotos são apenas ajudantes ou personagens que estudam pouco e não sabem muito sobre voar.
Essa crença não pode estar mais longe da verdade. Copilotos são totalmente capazes de conduzir um avião e fazem isso regularmente. É uma situação típica quando o comandante leva o avião até o destino e o copiloto opera no caminho de volta. Os comissários de bordo têm os mesmos problemas de jet lag que você. Imagine voar regularmente por todo o mundo e lidar com o escurecimento das luzes da cabine durante o dia. Seus corpos ficam confusos. Isso não passa com o tempo ou a experiência de trabalho. Os fabricantes de aviões usam um truque especial para fazer a cabine parecer maior e mais espaçosa. Por exemplo, as paredes têm uma estrutura específica que reflete a luz e são pintadas de branco, o que sempre expande visualmente o espaço. A iluminação entre o teto e os bagageiros suspensos faz com que o teto pareça mais alto. Isso ajuda as pessoas com claustrofobia a ficarem em um espaço fechado por horas. Os passageiros também ficam mais felizes quando o avião tem uma entrada mais larga e a iluminação é mais intensa. Pesquisas mostram que, nesse caso, as pessoas têm certeza de que suas refeições têm um sabor melhor e que seus assentos são mais amplos, enquanto a única coisa diferente é o ambiente. Os pilotos recomendam que os passageiros nervosos escolham assentos na parte central da cabine. Quando a turbulência ocorre, ela afeta mais a frente e a traseira da aeronave. A seção intermediária sobre as asas não fica tão abalada, mais ou menos como uma gangorra. A implantação de um escorregador de emergência quando não houver emergência é uma péssima ideia. Pode causar grandes atrasos e custar às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o escorregador sem danificá-lo de volta em seu container. Por que alguém faria isso? Aparentemente, para sair do avião mais rápido. Bem, não funciona dessa maneira. Se você quer ser piloto, esteja preparado para testes e exames sem fim. Os pilotos têm suas habilidades verificadas a cada 6 a 8 meses. Eles precisam entrar em simuladores e praticar todos os tipos de situações de emergência. Depois, os examinadores os avaliam. Testes técnicos e de segurança e exames médicos também são regulares e cruciais. Alguns aviões têm quartos secretos para os membros da tripulação que precisam tirar um cochilo. Os compartimentos de descanso da tripulação estão localizados na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit. Cada um desses quartos tem até 10 camas, onde os comissários de bordo podem descansar. Os pilotos são muito cuidadosos com o que dizem e de que forma fazem isso. Você nunca os ouvirá anunciar algo dramático como falha ou mau funcionamento. Eles minimizam qualquer problema existente substituindo visibilidade zero por um pouco de neblina ou algo está quebrado por alguns problemas técnicos. Isso é chamado de texto positivo e os comissários de bordo também o seguem. Mas os passageiros percebem os anúncios dos pilotos como mais importantes e, estatisticamente, os ouvem com mais atenção. Mas se houver um problema realmente sério para o qual é preciso se preparar, não se preocupe, você será informado. Algumas companhias aéreas ignoram específicos números de fileiras porque são considerados de azar em determinadas culturas. O 13 é o mais comumente evitado pelas empresas aéreas e fabricantes. Outro número de fileira que você pode não encontrar no seu voo é o 17. Também é considerado de azar em algumas partes do mundo. Se você estiver em um assento na janela, poderá observar que as asas do avião flexionam. Às vezes, elas se movimentam tanto que parece até que cairão. O que você talvez não saiba é que as asas devem flexionar e são especialmente projetadas dessa maneira. Se fossem rígidas, partiriam assim que a turbulência mais leve atingisse a aeronave. A maneira como a cabine é pressurizada tem um grande efeito em seu paladar. Você perde até 30% de sua capacidade de sentir coisas doces e salgadas. Em outras palavras, não é que a comida do avião não seja saborosa, você simplesmente não consegue sentir todo o sabor. Essa também é a principal razão pela qual as empresas de catering de companhias aéreas adicionam sal e temperos extras aos pratos. A primeira companhia aérea a oferecer check-in online a seus clientes foi a Alaska Airlines, e isso já em 1999. O sistema estava disponível para um número limitado de passageiros e funcionava apenas para voos selecionados. Bem, veja até onde chegamos. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos para você. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.